Olá mais uma vez. Vamos chegando agora no sexto tema do edital, o sexto tópico, Educação Física e Sociedade. Estamos chegando agora na metade do edital, né? Devagarzinho vamos levando para frente, colocando conceitos importantes na cabeça. Esse é um tema bem interessante, é um tema legal. E como os demais temas, é um tema que basta você raciocinar. Você tem que entender a base do tema, o esqueleto, como é o esqueleto do tema, a parte central dele, o principal. E na hora da prova ler com calma a questão e raciocinar, pensar. Simples. Então vamos lá. Educação física e sociedade. Qual a relação que a educação física tem com a sociedade no geral, né? Com a população, com o povo. Então, a educação física influencia e é influenciada pelos valores da sociedade de cada época. Então veja bem, a educação física tanto influencia como é influenciada pela sociedade. Então, por exemplo, uma sociedade num local vai ter uma educação física diferente da sociedade em outro local. A educação física num país é diferente da educação física de outro país. Por que é diferente? Porque são duas sociedades diferentes, com valores diferentes. Então a educação física é influenciada pelos valores dessa sociedade. E ela também pode influenciar nos valores dessa sociedade. Um exemplo é a educação física como ela é feita, como ela deve ser feita hoje em dia, uma educação física social, uma educação física crítica, que ensina os alunos a serem cidadãos pensantes, críticos e exercentes de seus direitos. Ou seja, essa educação física está influenciando na sociedade. E esse é apenas um exemplo. Então a educação física varia de uma sociedade para outra. Uma sociedade, por exemplo, que seja totalmente ligada nos fins militares, por exemplo, como seria a educação física na Coreia do Norte? Como será que é, hein? A gente não tem muita noção, a gente não sabe como é, mas a gente imagina que deve ser uma educação física ainda militarista, né, na Coreia do Norte, com aquelas doidices lá daquele Kim Jong-un, sei lá como é o nome daquele abestado, enfim. Tomara que ele não assista esse vídeo, né? Mas vamos lá. Então a educação física lá, por exemplo, tem um cara, acredito que deve ter um caráter militarista ainda. Já uma educação física nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma potência olímpica, como é a educação física nos Estados Unidos? Altamente esportivista. A gente vê como é a educação física lá, totalmente esportivista, incentiva os alunos a praticarem esportes e a se especializar no esporte, não praticar como aqui no Brasil, que a gente ensina o aluno a praticar para saúde, para lazer. Lá não, é esportivista mesmo, como aqui já foi. Então, para você ver, a educação física ela é influenciada pelos valores da sociedade que ela está inserida. De uma sociedade para outra é diferente. E às vezes na mesma sociedade também, no mesmo lugar, mas em época diferente, a educação física é diferente. Basta olhar o exemplo das tendências pedagógicas da educação física no Brasil ao longo do tempo. Ela muda de acordo com os princípios de cada época. O que é que a sociedade está precisando naquela época? O que é que a sociedade pensa naquela época? Como a sociedade vive? Qual o modo de produção? Qual o estilo de vida? Enfim, até mesmo fatores como o clima, tudo influencia na educação física. E a educação física também influencia para a sociedade. Beleza? Veja bem, surgimento. Eu lhe pergunto, quando foi que a educação física surgiu? Bom, resposta, não dá para saber. Você não pode dizer quando foi que a educação física surgiu. Sempre que existiu o homem, sempre que existiu o ser humano, existiu a educação física. Não existe a ideia de existir humanidade e não existir educação física. Sempre existiu. Por quê? Em primeiro lugar, o que significa educação física? Bom, educação
é a ação de educar, ou seja, você está educando. Ou seja, educação física é a ação de educar o físico, ou seja, o corpo. É a ação de educar o corpo. O homem sempre fez isso. O homem sempre educou o corpo. Inclusive na pré-história, por exemplo, o homem já treinava seu corpo. Como que ele treinava seu corpo? Vou já falar sobre isso. Em primeiro lugar, veja bem, eu coloquei aqui esse esquema porque é importante você saber os períodos da nossa história. Os períodos da nossa história que são pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Você não precisa decorar datas. Você não precisa decorar quando foi a idade antiga, de que ano a que ano, de que século a que século. Não precisa decorar. Lembre desses pontos básicos aqui que eu coloquei. Por exemplo, vamos lá, o que é pré-história? O próprio nome está dizendo pré-história. Antes da história. Como assim antes da história? Porque o que é nossa história? A nossa história é o que está documentado, ou seja, o que está escrito. Então, tudo que está escrito é a nossa história. E o que existiu, o que aconteceu antes do ser humano conseguir escrever para poder deixar registrado, é o que a gente chama de pré-história. Ou seja, porque não tem registro, ninguém sabia escrever, então isso é pré-história. Então, o surgimento da escrita é justamente que define onde acaba a pré-história. Então, a pré-história é até o surgimento da escrita. E aí, quando surge a escrita, começa a Idade Antiga. E a Idade Antiga foi as civilizações crescendo, as civilizações foram desenvolvendo, né? Foram aglomerando gente, formando grandes centros urbanos, até chegar no ápice da civilização, que era o Império Romano, uma cidade imensa com milhões de habitantes, milhões. A cidade mesmo, assim, hoje em dia é difícil uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, né? Roma tinha milhões de habitantes, era uma cidade enorme. A Idade Antiga foi isso, então, até o fim do Império Romano. Com a queda do Império Romano foi o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Na Idade Média, as pessoas saíram dos grandes centros urbanos como Roma, por exemplo, Roma acabou e o povo migrou para onde? O povo migrou para a zona rural. Cada um foi fazer sua casa lá no meio da mata, um canto, outro no outro, e aí acabou-se aquelas cidades enormes e ficaram as pessoas morando na zona rural. E isso foi a Idade Média, uma idade ruralista, que era dominada pela Igreja Católica, inclusive por isso a gente chama de Idade das Trevas, foi um período sombrio onde a Igreja Católica fazia atrocidades com o povo, né? E tudo isso foi a Idade Média até chegar na Renascença. O que foi a Renascença? A Renascença foi a queda do domínio da Igreja Católica e a volta da cultura romana. Renascença é justamente renascimento da cultura greco-romana. E voltou aí os costumes greco-romanos, a urbanização foi aumentando de novo, né, crescendo, formando cidades. Isso foi a Idade Moderna, a volta da urbanização, a queda da igreja, né, a volta da cultura romana, até chegar ao ponto da Revolução Industrial, ou seja, a criação mesmo das indústrias, das grandes indústrias, o modelo de produção em massa, e inclusive os grandes meios de produção, né? Isso foi o que deu início à idade contemporânea, que é a idade que a gente vive até hoje. Beleza? Isso tudo aqui para ter essa ideia na cabeça mesmo, para você ter um norte na história da educação física. Por exemplo, vamos lá para a pré-história. Como era a educação física na pré-história? Como era que o ser humano treinava o seu corpo, ou seja, como era que ele educava o seu corpo na pré-história. Bom, na pré-história, as ações humanas básicas era se defender e atacar, né? Era para isso que ele precisava ter um corpo treinado, ter um corpo forte, ter um corpo assim educado mesmo. O próprio nome é educação física. Educar significa treinar, ensinar, ou seja, ele precisava ter um corpo habilidoso, um corpo bom, um corpo que conseguia o quê? Conseguia se defender e atacar.
Então o ser humano nessa época precisava disso, ele precisava de um corpo forte para isso. E ele treinava o corpo dele, só que ele treinava o corpo dele inconscientemente. Era uma ação inconsciente, porque veja bem, pré-história, o ser humano não tinha todo esse desenvolvimento cognitivo que tem hoje, né? A inteligência que a gente tem hoje. Era, segundo a evolução, muito próximo dos macacos, né? Então, ele treinava o corpo dele, só que ele treinava de maneira inconsciente. Como assim de maneira inconsciente? Ele não parava assim, em casa, sem nada para fazer, ele parava e dizia, ó, vou pegar essa lança e jogar só para poder aprender a jogar ela. Ficar jogando aqui, repetindo, só para poder aprender. Ele não tinha essa consciência. Como era que ele aprendia a jogar a lança? Na prática, quando aparecia lá um tigre dentro de sabre para matar, ele pegava e jogava. Ele não jogava só por jogar para treinar, entendeu? Como a gente faz hoje. Por exemplo, um atleta de lançamento de dardo, ele joga o dardo só na competição? Não, ele fica jogando todo dia lá para poder ir aprendendo. Porque ele já tem essa ação consciente. Na idade antiga, na pré-história, não. Eles treinavam o corpo, mas eles treinavam de maneira inconsciente. Como era que ele fortalecia o corpo? Nas lutas, nas brigas, no trabalho do dia a dia. Ou seja, era na tora mesmo, era assim, como é que eu posso dizer? Era na situação prática. Então, era assim que ele treinava o corpo dele. E já mais pra frente, né, já um pouquinho mais desenvolvido, o ser humano, um pouquinho só, ele utilizava-se dos movimentos corporais, das manifestações corporais, ou seja, da educação física, ele se utilizava para quê? Para rituais religiosos. Eles faziam, eu coloquei religiosos entre aspas, porque muitas vezes não era nem, isso aqui é a nossa religião. Não, ele cultuava a chuva, cultuava o sol, enfim, não sabia nem o que era, mas estava lá adorando. Fazia rituais com danças principalmente, que eram os rituais religiosos dele. Então, na pré-história, inicialmente os movimentos corporais eram defender e atacar. Mais para frente um pouquinho entra também a questão dos rituais religiosos. Então você vê aí que os fins da educação física na pré-história, inclusive já entrando na idade antiga também, que é depois da escrita, o principal foco dos movimentos corporais da educação física, o principal foco era os fins militares e religiosos. Era para isso, não era para lazer, não era para educação cidadã, não era para essas coisas, era para fins militares e religiosos. Essas foram as primeiras aplicações da educação física. Isso na pré-história, já entrando na Idade Antiga, né? Tudo isso aconteceu nessa época. E aí, entrando na Idade Antiga, já depois da escrita, depois da invenção da escrita, que é onde tem já os primeiros registros da história, foi aí que a educação física passou a ser feita de maneira mais consciente e não apenas de maneira inconsciente como era feita no início. Como assim educação física feita de maneira consciente? Eles já tinham a consciência de que precisava treinar o seu corpo antes de usar ele na prática mesmo. Por exemplo, antes deles pegarem uma lança e jogar no animal para tentar matar, antes de fazer isso, ele pegava a lança em casa e treinava com a lança jogando. Ou seja, já estava fazendo de maneira consciente. Isso veio acontecer na Idade Antiga, né? Então, por exemplo, antes dele ir para uma luta de vida ou morte com uma pessoa, antes dele pegar uma espada e ir para a guerra, em casa ele pegava aquela espada e treinava para aprender a usar a espada. Ou seja, aí já seriam a educação física consciente, né? Na Idade Antiga. Diferentes interesses em cada sociedade, ou seja, na Idade Antiga, a educação física se desenvolveu em praticamente todas as sociedades. Em todas as sociedades. A educação física se desenvolveu em todas as sociedades. Agora, como eu já falei, a educação física é diferente em cada sociedade, de acordo com os interesses de cada sociedade. Por exemplo, na Índia, a educação física tinha uns fins bem filosóficos, né? Tipo, foi lá que surgiu o budismo, essa questão do envolvimento com a natureza, da meditação.
No Japão, a educação física tinha fins bastante terapêuticos, de saúde, de medicina alternativa, etc. E tem a Grécia, que foi o principal marco de desenvolvimento da educação física na Idade Antiga. Não foi apenas na Grécia que a educação física desenvolveu, mas a Grécia é considerado o principal marco da educação física. Foi a Grécia que fez. A gente vive ainda hoje os resquícios da cultura greco-romana, né? Então é de lá que vem nossa cultura, é de lá que vem nosso direito, é de lá que vem nossas leis, é de lá que vem muita coisa da nossa sociedade, inclusive o fato do exercício físico, do treinamento físico. A Grécia desenvolveu bastante, as cidades gregas elas tinham bastante importância ao cuidado com o corpo. O maior exemplo era a cidade de Esparta, né? O treinamento físico em Esparta era uma coisa sobre-humana. As crianças com 7 anos de idade já começavam a treinar no exército, para você ter uma noção. Eles já nasciam com a espada na mão, treinavam a vida inteira, por isso que o exército de Esparta era um exército conhecido e um exército temido em todo o mundo, né? Então, Grécia foi um principal foco. E aí surge a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, porque foi aí que caiu o Império Romano, se ruralizou a coisa e a Igreja Católica dominou o mundo e começou a mandar e desmandar, fazer o que queria e vender terreno no céu e mandar o povo pagar a penitência e queimar gente na fogueira que não era de acordo com eles. Tudo que a pessoa dissesse que não fosse de acordo com ele, matava e por aí vai. Então a Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, o que foi que aconteceu na Idade Média em relação à educação física? O culto ao corpo passou a ser considerado um pecado, ou seja, luxúria. Você se preocupar em ter um corpo bonito, um corpo forte, ou seja, isso aí é luxúria, é pecado. Inclusive, se você prestar atenção nas pinturas e esculturas da Idade Antiga, eram homens fortes, musculosos. Pode olhar as pinturas, as esculturas da Idade Antiga, eles valorizavam muito a forma física, eram aqueles corpos extremamente esculpidos. Já nas pinturas e esculturas da Idade Média, justamente o oposto, pessoas magras, pessoas gordas, enfim, eles não davam importância ao corpo, porque para eles a questão que importava era o espiritual, era a vida depois da morte. Na Terra nada importa aqui, você adoecer, você viver, você morrer, você não importa, você ter prazer, você viver bem, você viver mal, não importa, porque o que importava era a vida depois da morte, né? Então, na Idade Média aconteceu isso aí, a educação física teve um retrocesso muito grande, o povo parou de praticar esportes, o povo parou de praticar tudo, que inclusive aqui na Idade Média e da Idade Antiga também, começou na Idade Antiga, começaram a surgir os jogos, né? Na Grécia, por exemplo, eu não falei, mas na Grécia foi onde surgiram os Jogos Olímpicos. Então a Grécia não dava importância mais à educação física apenas para fins militares e religiosos, não. Ainda tinha bastante lá os fins militares e religiosos, mas também na Idade Antiga surgiram os jogos, as competições, e as pessoas passaram a praticar os esportes mesmo, como lazer, como atletismo, enfim. Na Idade Média, isso teve um retrocesso muito grande. As pessoas pararam de praticar esse tipo de coisa porque era pecado, né? Tudo era pecado, todo mundo era pecado. Então, assim foi a Idade Média em relação à educação física. E aí, a Idade Moderna, o que marca o início da Idade Moderna é a Renascença. Renascença de quê? Renascença da cultura greco-romana. Se volta a cultura greco-romana, volta também o interesse e a importância dada ao exercício físico, ao corpo, enfim. Então, na Idade Moderna, Renascença, volta da cultura física, volta do culto ao corpo mesmo, de querer uma forma física, volta dos jogos, inclusive. E na Idade Moderna, também foi onde iniciou e desenvolveu os estudos de anatomia e fisiologia. Um grande exemplo aí é o Leonardo da Vinci, que fez vários desenhos anatômicos lá, aquele desenho do homem que tem as mãos assim e assim, enfim, com a dissecação de cadáveres começou aí, então foi aí que se aflorou mesmo o estudo do corpo.
o estudo do corpo humano, e aí, consequentemente, a educação física deu um grande passo aí de evolução. Então, ó, continuando aqui, aí a gente vem para a Idade Contemporânea. O que foi que marcou o início da Idade Contemporânea? Foi a Revolução Industrial. E aí, logicamente, a educação física também passou a ser vista como preparação para o mundo do trabalho, ou seja, formando, por exemplo, um exemplo aí, a educação física competitivista, formando pessoas competitivas que vão para o mercado de trabalho tentar fazer o seu melhor, tentar, enfim, estar competindo, né, e consequentemente dando lucro para as empresas e, enfim, aceitar as regras e tudo. E aí, consequentemente, a educação física veio sendo trabalhada assim na idade contemporânea, e justamente por causa disso foi que surgiram as teorias críticas da educação física, dizendo: não, parou aí, educação física não é para isso não. Educação física não é para fortalecer essa divisão de classes e estimular a classe trabalhadora a continuar trabalhando e exercendo seu papel, não. Vamos fazer o contrário. Vamos usar a educação física para estimular a classe trabalhadora a pensar. E aí os ideais marxistas influenciaram a educação física aí. Vamos criticar o capitalismo. Não é assim, a gente não precisa aceitar o capitalismo e formar na educação física bons trabalhadores para servir a seus patrões. Pelo contrário, a gente vai formar cidadãos críticos, conscientes de seus direitos. Então foi aí que surgiram as teorias críticas, e a educação física passou a ser vista como uma ferramenta de transformação social e não como uma ferramenta de manutenção social, que era antes assim. Então vamos falar agora um pouquinho da educação física atual, da educação física contemporânea, que tem esse viés aí da transformação social, ou seja, criticar o modelo de produção vigente, onde a classe trabalhadora tem que apenas fortalecer seu corpo e trabalhar bem para poder dar lucro para a empresa. Não, a educação física veio mostrar justamente o oposto, que estava sendo trabalhado assim, mas não é o correto. E aí eu inicio aí com uma pergunta. Você já deve ter visto muito falar que o esporte educa. E aí eu pergunto, o esporte educa? É verdade que o esporte educa a pessoa? Eu, por exemplo, entrar no meio lá da Rocinha, numa favela dominada pelo tráfico, e colocar todo mundo para jogar bola, vai transformar alguma coisa? Não, claro que não. Simplesmente eu colocar o povo para jogar a bola, de jeito nenhum. Pelo contrário, praticamente esses traficantes tudo tem a pelada no fim de semana, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja bem, o esporte pode, em algumas situações, servir como instrumento de reprodução ou segregação social, e em outras situações atuar como ferramenta de mobilização e integração. Veja bem, o esporte ele tanto pode ser uma ferramenta de transformação social, como ele pode ser o contrário, uma ferramenta de manutenção social. Tanto ele pode ser uma ferramenta de inclusão social, como ele pode ser uma ferramenta de exclusão social. Basta você olhar a educação física competitivista. A educação física competitivista, ela é exclusiva e não inclusiva. E ela estimula a manutenção do status quo, ou seja, a manutenção da sociedade como é, a classe trabalhadora trabalhando e a classe patronal mandando. Já a educação física crítica, que é o contrário. Então veja bem, o esporte por si só não educa. Pelo contrário, se você dá uma bola para uma turma de crianças e manda elas jogar, a tendência é elas aceitarem umas às outras e ficar tudo bem? Não, de jeito nenhum. A tendência é a que é mais habilidosa se sentir melhor do que a que é menos habilidosa, e excluir a que é menos habilidosa, e assim o esporte vai ser uma ferramenta de exclusão em vez de ser uma ferramenta de inclusão. Então o esporte não educa. O que educa é uma aula de educação física bem feita. E o esporte é uma ferramenta. Veja bem, um martelo faz um trabalho bom? Não, o martelo não faz trabalho nenhum. O martelo é uma ferramenta. Uma pessoa é que usa o martelo, e a pessoa é que decide se sabe usar o martelo para fazer um trabalho bom ou se ela vai usar o martelo para derrubar uma parede. Então o esporte é a mesma coisa, é uma ferramenta. Depende de como vai ser usado. Então ele pode ser usado para ser uma ferramenta de transformação da sociedade.
Então a educação física educação física crítica, educação física social, lembra que eu falei na aula das teorias, das abordagens da educação física, que essas abordagens críticas, elas têm um viés marxista, ou seja, tendentes ao socialismo. Então elas criticam o capitalismo, o modelo de produção capitalista. Essa é uma questão complicada de eu falar para você, porque na época que foi escrito, na época que essas teorias foram escritas, né, da década de 80 para a década de 90, todo mundo tinha certeza que o marxismo estava certo e que o capitalismo precisa ser superado, a gente tem que fazer a classe trabalhadora ter mais valor e tudo. Já hoje em dia, de uns 2 anos para cá no Brasil, velho, tá complicado você falar em socialismo no Brasil. Tá complicado você falar em Karl Marx no Brasil, tá muito complicado. Então, difícil você saber como vai cair isso aí na prova, mas veja bem, você tem que lembrar disso. A educação física, crítica social, sim, ela tinha o viés marxista e de criticar o capitalismo, ou seja, eles criticavam esse negócio do trabalhador ser uma classe dominada que tinha que simplesmente servir para a produção. Então, realmente, a educação física crítico-social, ela tem fundamentos na teoria socialista de Karl Marx. Então, atenção a isso aí. E aí um exemplo bastante comum de como você utilizar a educação física para ser uma ferramenta de transformação social é a questão das regras. Como utilizar as regras nas aulas de educação física. E aí não só no esporte, mas em qualquer jogo, em qualquer manifestação corporal, veja o seguinte. O futsal tem suas regras. Se você simplesmente pega o futsal do jeito que é e bota na escola e todo mundo tem que seguir aquelas regras e acabou, você está estimulando a transformação social ou a manutenção. É aquela questão de esporte na escola e esporte da escola. Esporte na escola é você pegar o esporte do jeito que ele é, ou seja, o esporte performance, e jogar na escola e todo mundo tem que seguir aquilo ali. Aí você está estimulando a manutenção social. Por quê? Veja bem, olha como a gente deve se utilizar das regras. As regras são normas, ou seja, igual às leis que existem no nosso país, as leis que existem em qualquer país. As leis nada mais são do que regras, regras que todo mundo tem que seguir. Mas aí, através justamente desse paralelo, você vai mostrar para os alunos o seguinte: regra não é uma coisa que foi imposta por uma pessoa superior a nós e que a gente tem que seguir sem questionar. Não. Regras são coisas que são decididas pelas pessoas em conjunto para que seja possível viver junto. As leis são isso, são decididas pelo povo para que seja possível a gente viver junto, porque se não tivesse lei, não tinha como a gente viver junto. No caso do esporte, é a mesma coisa, as regras são normas que são definidas para que o jogo seja possível. Já imagina se você fosse jogar futsal sem nenhuma regra? Não tem como. Então a regra é o que torna o jogo possível, do mesmo jeito que a lei é o que torna a sociedade possível. E aí você vai mostrar para os seus alunos que a lei não é uma coisa que é imposta, pelo contrário, você tem que participar da criação dessas leis. E aí você vai mostrar para o seu aluno como atuar na nossa sociedade, né? Você tem que ser um cidadão. As leis você não vai ficar de fora, você participa da criação das leis. Então, essa é um exemplo de como é que a aula de educação física é trabalhada, né? Utilizando as regras, e aí você está influenciando na sociedade, né? Através de uma aula dessa. Continuando aqui, então veja bem, através da aula de educação física, no esporte, por exemplo, você vai trabalhar com os alunos os conceitos contraditórios de, por exemplo, solidariedade e rivalidade. Você está competindo com um adversário no jogo, porém você não pode deixar de ser solidário. A mesma coisa na vida real, a gente está competindo com as pessoas, só que a gente não pode deixar de lado a solidariedade. As duas coisas, tem que saber usar as duas coisas juntas. Coletividade e individualidade, por exemplo. Você está jogando no futsal, você faz a sua parte sozinho, mas você tem um time junto com você.
Então, saber dosar a questão coletividade e individualidade. A questão da confiança suspeita, por exemplo, mesma coisa no time. Eu tenho uma pessoa do meu time, eu tenho que confiar que ele vai fazer a parte dele. Mas eu também posso confiar 100%, cegamente, enfim, saber dosar. E a questão da cooperação, competição, que é muito importante. Você criar no seu aluno a consciência de que ele está competindo com uma pessoa no jogo, assim como na vida, mas aquela pessoa também é o que faz possível o jogo. Se não tivesse ela, não tinha jogo. Então a gente precisa também dos adversários, de quem a gente vai competir, entendeu? Então isso seria uma educação física voltada para a transformação da sociedade, beleza? E aí para fim, não, ainda tem mais uma coisa aqui, cidadãos estes, ou seja, veja bem, a educação física, como eu falei a vocês, o objetivo dela é formar cidadãos. Que tipo de cidadãos? Cidadãos capazes de formar sua própria opinião, atuantes na sociedade em que estão inseridos, envolvidos nas decisões, que é como eu falei, participar da criação das leis, que são de seu interesse, transformando o conhecimento adquirido na escola em valores essenciais para o longo de suas vidas. Acabei de explicar tudo isso. Valores como ética, cuidados com a saúde, respeito com as diferenças e as manifestações culturais, beleza? Continuando aqui, Barbosa nos mostra que o movimento para ser útil à alfabetização não deve ser encarado apenas em seu aspecto corporal, mas sobretudo no social, através do qual devem ser exploradas todas as possibilidades sociopolíticas. Beleza? Continuando aqui, agora vamos falar, para terminar, de outro ponto importante em relação à educação física e sociedade, que é a educação física e lazer. Porque o lazer também é importante para uma sociedade. É um ponto muito importante numa sociedade, é o lazer. Veja bem, em primeiro lugar, lembra daquelas 3 dimensões do esporte. O esporte educacional, o esporte performance e o esporte participação. O esporte educacional é o esporte da escola, esporte feito para educar. O esporte performance é a competição, é o esporte profissional. E o esporte participação é o que é feito na forma do lazer. E o lazer é importante. O lazer é muito importante. Por que o lazer é importante? Por vários fatores. Um dos fatores, por exemplo, é na nossa sociedade atual, onde as pessoas trabalham muito, trabalham o dia inteiro. Muita gente que está focado no seu trabalho. Você sabe como é mesmo? Trabalhando sem parar para poder conseguir ter uma vida, né? Para poder conseguir se manter, para poder conseguir manter sua família. E uma pessoa dessa, ela precisa de um lazer, porque ela precisa distrair sua mente, ela precisa ter um momento de felicidade, um momento de alegria. Porque se não tiver isso, ela vai entrar em depressão, ela pode até se suicidar. 2 problemas aí extremamente comuns na nossa sociedade atual, como a gente tem visto, os índices de suicídios extremamente elevados, sem falar dos índices de depressão que chegam a ser extraordinários hoje em dia, né? E o lazer é um ponto muito importante ao combate desses 2 problemas. Então, estudar o lazer é estudar as suas possibilidades de inserção no meio social. O que seria estudar lazer na aula de educação física? É estudar justamente como ter um lazer. Ensinar aos alunos a importância de ter um lazer e como ter um lazer. São 2 fatores muito importantes aí a ser trabalhado, né? Bom, em primeiro lugar, o lazer é um conceito complexo de ser definido no campo científico. Eu achei interessante botar isso aqui para vocês, que o povo gosta às vezes dessas definições nas provas, né? E aí no meio científico é difícil definir o que é lazer, porque alguns autores falam que o lazer sempre existiu, desde a antiguidade, desde a pré-história, quando a pessoa brinca, quando a pessoa se diverte, uma criança, por exemplo, brincando, até todo animal se diverte, né? Um filhote de um gato está ali brincando, um filhote do cachorro está brincando, e aí alguns autores dizem que isso é lazer. Outros dizem que o lazer é uma coisa da Revolução Industrial para cá, porque ela está ligada à questão do tempo livre fora do trabalho. Então há essa divergência entre autores. Mas, enfim, nesse sentido, as atividades de lazer culturais e educacionais estão sendo cada vez menos praticadas. Uma parcela da sociedade não valoriza o que é parte de sua cultura, passa a valorizar o novo, dando maior ênfase a produtos ditos da moda. Veja bem, o seguinte,
muita gente não está praticando um momento de lazer. A prática do lazer está sendo muito restrita. E um dos fatores é esse. As pessoas não dão importância ao que é da sua cultura. Ela quer o que é da outra cultura, porque está na moda, porque está na televisão. Por exemplo, um celular. A pessoa quer um celular. E às vezes nem tem dinheiro para comprar um celular. Mas ele não valoriza o que é da sua cultura. Por exemplo, os jogos populares. Os jogos, as brincadeiras que tem na sua comunidade. Ou até mesmo uma prática esportiva. E muitas vezes essas pessoas não têm dinheiro para comprar um celular, por exemplo. E também não quer fazer aquelas coisas que são da cultura dele. E aí acaba não tendo lazer nenhum. E mesmo que ele tenha dinheiro para comprar celular, conta como um lazer? Será que a pessoa passar um dia no celular vale como um lazer? Vai ajudar ele? A gente sabe que não. Até mesmo porque o lazer, ele não é apenas mental. Ele é físico, ele é biológico, ele é fisiológico. Ele tem a ver com a liberação de hormônios. Quando você está praticando uma atividade física, uma brincadeira, uma corrida, ou seja, qualquer que seja atividade física, além de ter o prazer psicológico de estar se divertindo com pessoas que você gosta e estar se socializando, tem a questão hormonal, tem a questão dos hormônios que são liberados. E tem também, como eu acabei de falar, a questão da socialização. Isso é que é o importante. Você está ali tendo contato com pessoas de carne e osso e não pessoas que estão dentro de um celular, que na verdade quando você está conversando com a pessoa pelo WhatsApp, por exemplo, não é a mesma coisa de você estar conversando com ela cara a cara. Você não está se socializando, você está conversando com uma máquina. Basta você pensar o seguinte, você vai dar em cima de uma mulher, por exemplo. O que é mais fácil? Você dar em cima dela cara a cara ou você dar em cima dela pelo WhatsApp? O que é mais fácil? Pelo WhatsApp é 1000 vezes mais fácil, né? 1000 vezes mais fácil. Porque é diferente, você não está de frente para ela. Você não, quando ela faz uma pergunta, você não precisa responder na mesma hora. Você pode ler a mensagem e demorar, pensar. Aí bota uma resposta bem bonita, bem legal. É diferente, é totalmente diferente. Então não é uma socialização do mesmo jeito, é diferente. Então é importante você ter a socialização cara a cara mesmo. E isso no lazer. E a educação física deve trabalhar isso. E o autor que eu li fala o seguinte: muitas vezes a escola não dá importância ao lazer. E a escola tem que dar importância ao lazer, porque eu acabei de falar para você como é importante o lazer, né? E a escola tem que dar importância ao lazer não apenas com discussões, não apenas na sala de aula, como eu já falei, ensinando para o aluno, o lazer é importante e você tem que ter um lazer. Não apenas ensinando, mas também proporcionando aos alunos momentos de lazer. Tem gente que acha que isso não é importante. Aí então a escola bota os alunos só para estudar, só para ler, só para decorar conteúdo e não bota um momento de lazer para os alunos. Mas o momento de lazer faz parte da educação integral dos alunos. Então é de extrema importância. A escola deve proporcionar momentos esportivos ou momentos de viagens mesmo, enfim, qualquer momento que seja de lazer, porque isso faz parte da formação integral do aluno, ou seja, a formação crítica do aluno está diretamente ligada ao lazer. É nas brincadeiras, é nos jogos que o aluno mostra quem ele realmente é. Por exemplo, aconteceu uma vez na minha aula não era um interclasse, de um aluno brigar com outro aluno e deu um soco na cara do outro aluno e deu aquela briga, você já sabe como é que acontece. Algumas escolas é mais comum, né? Outras menos comum, mas isso acontece nos interclasses. E aí a gente na discussão lá na coordenação e tudo, um professor falou: eu acho interessante esses meninos. O tanto que a gente discute na sala de aula sobre o respeito e sobre a tolerância, aí chega ali e faz isso. Aí eu falei, é justamente esse o problema. Na sala de aula você está apenas na teoria, ensinando, falando sobre a importância da tolerância. Lá na quadra o aluno bota em prática. É diferente. É igual aquele discurso de Miss Universo que a candidata fala um monte de coisa bonita, mas na prática não faz nada. É a mesma coisa na escola. Você está ali na sala de aula
falando aquele discurso bonito, a gente tem que respeitar o próximo, a gente tem que tolerar. Meu amigo, na quadra você mostra se você realmente respeita, se você realmente tolera. É diferente, é prática, não é teoria. Não estou dizendo que a teoria não é importante, claro que não. Mas o que eu estou dizendo é que a prática tem que ter. Não basta eu falar sobre aquilo, tem que ter a prática. Então o lazer está totalmente relacionado à formação crítica do aluno, ou seja, a formação integral, que é o objetivo da escola. Beleza? Até a próxima aula, valeu!